Existe um tipo de assassino que nunca suja as mãos de sangue. Ele não precisa de arma, não precisa de violência, não precisa sequer tocar em você. Ele apenas conversa, e quando a conversa termina, você mesmo decide morrer. Imagina um homem que por onde passa deixa corpos, não porque matou, mas porque convenceu as pessoas de que continuar vivendo não fazia mais sentido. E esse homem existe, ele se chama Johann Liebert. E hoje, em Mentes Quebradas, vamos investigar algo mais perturbador do que qualquer serial killer. Vamos investigar um arquiteto do vazio, alguém que não destrói vidas, ele apenas revela que elas nunca tiveram sentido. Sejam bem-vindos ao Xadrez Mental. Curtem, comentem, compartilhem, porque hoje vamos falar de Johann Liebert, o arquiteto do vazio. Bloco 1: A aparição do nada. Johann Liebert aparece pela primeira vez como uma vítima, uma criança baleada na cabeça, à beira da morte. O Dr. Tema, um neurocirurgião brilhante, tem uma escolha: salvar o menino ou salvar o prefeito da cidade, que chegou depois, mas tem influência política. Tema escolhe salvar Johann, e essa decisão custará centenas de vidas, porque Johann não acorda como uma vítima grata, ele acorda vazio. Pensa comigo, a maioria das pessoas que sobrevivem a traumas extremos desenvolve dois caminhos: ou elas lutam pela vida com mais força, ou elas desenvolvem culpa por terem sobrevivido. Johann não escolhe nenhum dos dois, ele escolhe a terceira opção, a mais perigosa. Ele decide que sobreviver foi um erro, e se foi um erro para ele, talvez seja um erro para todos. Nos próximos anos, por onde Johann passa, algo estranho começa a acontecer. Pessoas cometem suicídio sem motivo, aparentemente. Famílias inteiras começam a se destruir sem explicação nenhuma. Massacres espontâneos acontecem sem uma conexão clara, mas sempre há um denominador comum. Dias antes, alguém relatou ter ido uma conversa transformadora com um jovem loiro de olhos claros, educado, gentil e etc, né? E é aqui que começa o verdadeiro terror, porque Johann não ameaça, não obriga, não manipula no sentido tradicional que vocês estão acostumados a ver. Ele apenas pergunta. Isso mesmo, apenas pergunta. Bloco 2: O mal que não parece mal. Certo, vamos analisar um pouco esse contexto. A maioria dos vilões quer algo: poder, dinheiro, vingança, reconhecimento. Johann não quer nada disso. Johann quer algo muito mais raro, muito mais perturbador. Ele quer desaparecer, mas não apenas fisicamente. Ele quer apagar a própria existência da memória coletiva. E aqui está o ponto que define toda a mente quebrada dele. Johann acredita que a existência humana é, no fundo, arbitrária, contraditória, entre outras palavras com denominadores comuns. Que nascer não é um presente, é uma imposição. E se você nunca escolheu nascer, por que deveria ser obrigado a continuar? Me diga, por que você é obrigado a continuar? Essa pergunta, essa única pergunta, é o coração da filosofia de Johann. E quando ele faz para alguém que já está fragilizado, essa pessoa não encontra resposta. Do ponto de vista psicológico, Johann opera como chamamos de indutor existencial. Ele identifica culpa reprimida, traumas não processados, falta de sentido de vida, identidade frágil, dependência emocional em estruturas externas. E então, Johann oferece algo que a mente em sofrimento quer desesperadamente: uma saída limpa. Ele não oferece morte como punição, ele oferece morte como dignidade, como se fosse algo honroso, sabe? Como escolha legítima, como libertação de uma existência que nunca foi escolhida. E o mais aterrorizante, ele está tecnicamente certo. É isso que você ouviu mesmo, tecnicamente ele está certo. Continuar vivendo é uma escolha, e se alguém escolher
parar, como provar que foi induzido e não libertado? Você consegue provar isso? Bloco 3. O monstro sem violência. O Dr. Tema passa anos tentando encontrar Johan, mas como você captura alguém que nunca aparece na cena do crime, nunca deixa impressões digitais, nunca executa a ação final, nunca força ninguém a fazer nada, legalmente Johan é quase invisível. Ele mesmo quem cria suicídios que parecem decisões pessoais, assassinatos cometidos por terceiros que acreditam estar agindo por vontade própria, massacres que acontecem naturalmente, onde o autor acredita ter tido uma suposta revelação. Mas todos eles, claro, todos, começaram com uma conversa. Johan é tecnicamente um advogado da morte, mas ele nunca defende, nunca argumenta, ele apenas pergunta: por que você continua? O que você faria se ninguém se importasse? Você realmente escolheu sua vida ou apenas a aceitou? Perguntas que qualquer terapeuta faria, mas vindas de Johan, elas não buscam cura, buscam colapso estrutural. E aqui está algo que quebra toda a investigação de Tema. Johan não é um psicopata comum. Psicopatas tradicionais buscam prazer na violência, buscam controle sobre as vítimas, buscam estímulo emocional. Johan não busca nada disso. Johan busca coerência filosófica. Ele opera sobre uma lógica simples, porém devastadora. Se todas as vidas são equivalentes, então nenhuma vida tem valor intrínseco. E para quem não sabe o que é intrínseco, seria sua essência, suas características. Logo, matar não é um crime. Morrer não é uma tragédia. É apenas uma reorganização do nada. Ela transforma o niilismo em lógica, a lógica em arma. E contra a lógica pura, emoção não funciona. Moral não funciona, lei não funciona, porque Johan não viola nenhuma dessas coisas, ele apenas as questiona. Recapitulação rápida. O que entendemos sobre Johan até agora? Bom, sabemos que ele é niilista, que ele usa sua própria filosofia para impor o que ele quer, e acho que até a palavra impor que eu usei é errada, porque na verdade ele revela e ele faz de forma questionativa, o que faz com que não pode categorizar como violência, não pode categorizar como se ele tivesse manipulado, porque ele apenas questionou. E com essas ideias em mente, vamos continuar para o próximo bloco. Bloco 4. O vazio que contagia. Vamos falar um pouco das vítimas, porque elas são a prova mais aterrorizante de como Johan funciona. Um médico renomado salvou centenas de vidas depois de uma conversa com Johan. Para de trabalhar 3 meses depois, se joga de um prédio. Na carta ele escreve: passei a vida inteira salvando pessoas, mas nunca perguntei para quê? E agora que perguntei, não consigo mais fingir que importa. Uma professora dedicada, amada pelos alunos, conversa com Johan. 2 semanas depois, abandona tudo. Ela deixa uma mensagem dizendo o seguinte: ele me perguntou se eu realmente acreditava que ensinar fazia diferença, não como crítica, como curiosidade. E desde então, toda vez que entro numa sala, sinto que estou mentindo. Você consegue perceber o padrão? Johan não destrói certezas, ele expõe a fragilidade delas. E pessoas que vivem de certezas frágeis, pessoas que nunca questionaram profundamente por que fazem o que fazem, quando essas certezas são removidas, sem agressividade, sem julgamento nenhum, elas colapsam. Johan não cria o mal, ele apenas o autoriza. Ele dá a permissão para que as pessoas façam aquilo que, no fundo, uma parte delas sempre quis fazer: desistir. E aqui está a verdade mais desconfortável sobre Johan Liebert. Ele não está errado sobre o quanto de nós é frágil. Quantas pessoas acordam todos os dias, fazem as mesmas coisas, seguem as mesmas rotinas, sem nunca ter parado para se perguntarem do porquê. Johan faz essa pergunta, e quando você não tem a resposta, ele não te julga, ele não te pune,
ele apenas concorda com você. E esse acordo é extremamente mortal. Aqui tivemos umas conversas com as vítimas para entendermos exatamente o que ele causa nas outras pessoas e qual ponto que ele aperta que faz a fragilidade da pessoa se expor. Bloco 5. O monstro real. O verdadeiro terror de Johan não é o que ele faz, é sim o que ele prova. Johan prova que muitas pessoas não querem viver. Elas apenas ainda não encontraram uma razão lógica para parar. E quando Johan oferece essa razão, elas aceitam. Isso quebra uma das maiores ilusões da sociedade. A ilusão de que todo ser humano, no fundo, quer sobreviver. Johan mostra que isso não é verdade. Ele mostra que o instinto de sobrevivência é condicional. Depende de sentido, depende do seu propósito e depende também da sua conexão. E quando você remove esses 3 pilares, quando você mostra para alguém que tudo isso é arbitrário, que nada disso foi escolhido, apenas aceito, a vontade de viver, desaparece. E Johan faz isso sem esforço, porque ele não precisa convencer. Ele apenas remove o filtro. Ele mostra a realidade nua e crua, sem romantização, sem aquela narrativa reconfortante, sem uma promessa de sentido pro futuro. Apenas o vazio. É para pessoas que dependem de narrativa para sobreviver, para pessoas que nunca olharam diretamente para o vazio. Essa visão é finalizadora, cara. Finalizadora. Johan não é o monstro. O monstro é a fragilidade da própria condição humana. Johan apenas a revela. Bom, aqui nós vemos que Johan ele prova na verdade que a maioria das pessoas elas não querem viver. Elas precisam de uma justificativa para se manterem vivas. E quando ele nota essa fragilidade, ele a expõe. E a pessoa começa a se questionar. Mas quando a pessoa ela tem um sentido, tem um propósito e tem conexão, essa manipulação dele se torna totalmente inválida. E aí, gente? É uma coisa até que reflexiva. Aí uma coisa para vocês correrem atrás do seu sentido, do seu propósito e de uma conexão. E é isso daí. Vamos pro próximo bloco. Bloco 6. Porque Johan é inesquecível. O que torna Johan mais inesquecível é o fato dele não gritar, ele não ri maniacamente, ele não se enfurece, e ele é calmo, elegante, educado, bonito. Ele parece alguém em quem você confiaria, e isso é exatamente isso que o torna infinitamente mais aterrorizante do que qualquer monstro visual, porque o mal mais eficiente não parece um mal. Parece racional, parece mais gentil, mais lúcido. Pensa comigo, se Johan fosse visualmente monstruoso, você se afastaria. Se ele fosse mais agressivo, você se defenderia dele. Se ele fosse obviamente mais manipulador, de forma mais visível, você desconfiaria dele. Mas Johan não é nada disso. Johan é humano, perfeitamente e assustadoramente humano. E é exatamente por isso que ele consegue entrar na sua mente, no seu coração, nas vidas, nas certezas e incertezas. Porque ele não invade, ele é convidado. E você convidou ele sem você perceber. E quando você percebe o que ele realmente é, quando você entende que aquela conversa gentil estava te destruindo, já é tarde demais. Johan é inesquecível porque ele representa algo que raramente nós admitimos para nós mesmos ou para outros, que o mal mais perigoso, de verdade mesmo, não é aquele que te força, é aquele que te liberta. Johan liberta as pessoas do peso de precisar continuar. E nesse bloco a gente aprendeu o que é o verdadeiro mal. O mal não é aquele que você olha e fala, nossa, pessoa agressiva, nossa, que pessoa desagradável. Às vezes esse é o mais bom
que você pode conhecer. Às vezes o mal está exatamente no que é mais gentil, no que é mais lúcido, no que é mais racional, no que se comporta melhor, que é mais parceiro seu, entendeu? O perigo não está naquilo que é óbvio, está aquilo que você não enxerga. Encerramento. A pergunta que fica. Então, a pergunta final é a seguinte: se alguém decidir morrer por convicção, lógica, escolha genuína, isso ainda é assassinato ou é consentimento? Johann Liebert não mata pessoas, pelo menos não de forma como a lei define assassinato. Ele apenas as convence de que não vale mais a pena continuar. E talvez o verdadeiro terror não seja Johann, seja o fato de que ele quase sempre está certo sobre quão frágeis nós somos. Johann Liebert é a mente quebrada mais aterrorizante, não porque ele é violento, mas porque ele é sincero, gente. Brutalmente, devastadoramente sincero. Se você se identificou com essa análise, deixa um like. Se quiser mais vídeos sobre personagens que atravessam linhas filosóficas que não deveriam, se inscreva no canal e comenta aí: Johann é o vilão mais perturbador do anime? Ou existe piores? Até a próxima! E lembra, o vazio não precisa gritar para consumir tudo.